Bem-vindo para mais um tutorial. Continuando a sequência de aulas sobre esse editor, nesta aula será apresentado como enviar um arquivo local para o servidor. Por exemplo, eu pego no gerador de Lero, pego qualquer um texto somente para colocar o título, pego isso daqui, refere-se ao título do artigo, depois eu tenho o conteúdo. Em relação ao conteúdo, pego esses 3 parágrafos e colo. Eu quero acrescentar uma imagem neste local. Então, selecione escolher um arquivo. Seleciono, por exemplo, esta imagem, banner topo, abrir e enviar. Fez o upload para o servidor e também está apresentando. Envio uma segunda imagem, só para ter mais neste local. Acrescento mais uma, seleciono, sendo a imagem, neste local é essa imagem, abrir e enviar. Fez o upload? Sim, está aqui a imagem. Clico em cadastrar, artigo cadastrado com sucesso, venho no listar, está a primeira imagem que eu coloquei, em seguida também está a segunda imagem. Desta forma, eu estou realizando o upload da imagem corretamente. É isso que será apresentado nesse tutorial, como salvar a imagem no servidor. Para começar, eu pego o código-fonte do tutorial anterior. Caso você não tenha acompanhado o tutorial anterior, abaixo o link para você acessar a aula anterior. E na aula anterior, o que eu implementei é o seguinte: sendo este editor, eu acrescentei no campo do tipo text area. Eu já pesquisei pelo editor e na aula anterior eu apresentei como acrescentar este editor. No entanto, este editor somente pode inserir imagem utilizando uma URL. Por exemplo, eu pesquiso por uma imagem e para pegar uma imagem eu acesso o site da Selk e pego esta imagem. Botão direito, em seguida copiar o endereço da imagem, colo o endereço da imagem, clico em enviar. Ok, tem a imagem, mas ela está pegando uma imagem que já está no servidor. Eu quero poder fazer o upload de uma nova imagem. Para isso, eu abro a documentação dessa biblioteca, venho no início, plugin, e preciso acrescentar o plugin upload. Eu tenho o exemplo, então eu posso abrir este exemplo só para apresentar, sendo este o upload. Escolher um arquivo, seleciono uma imagem, por exemplo, essa daqui, abrir, em seguida confirmar. Fez o upload e está apresentando. É isso que eu quero. Então, posso fechar este exemplo, vocês já compreenderam. Primeiro, preciso acrescentar o JavaScript, copio este script, abro o cadastrar que eu apresentei na aula anterior, em seguida, abaixo deste emoji, eu acrescento este script. Inclusive, ao invés de eu colocar o endereço já pronto, eu posso começar do zero. Então, colo novamente, apago todo o endereço e acesso. Primeiro, dou um Ctrl espaço, apresenta que eu tenho esse diretório, em seguida o diretório plugin, o diretório upload, e em seguida o JavaScript, sendo o JavaScript compactado. Ele apresentou o endereço, então estou incluindo o arquivo de upload, retorno na documentação, como que eu utilizo. Primeiro, acrescento o botão será acrescentado depois da imagem, neste local. Para isso, eu tenho inserir imagem, só preciso colocar a vírgula para separar, confirmo, dou um Ctrl F5 para recarregar e já tenho o ícone enviar arquivo para fazer o upload. Novamente, na documentação, eu tenho plugin e o plugin upload. É isso que eu quero. Desço um pouco abaixo para ver se tem um exemplo. Onde que está este exemplo? Posso vir aqui em upload demo mesmo, descer um pouco. Eu tenho plugin, depois o plugin upload, qual é o arquivo responsável em realizar o upload, qual é o nome do campo, o cabeçalho e em seguida o retorno.
pego tudo isso daqui e acrescento abaixo do btn. Abaixo do btn, acrescento neste local, só coloco a vírgula para separar desta propriedade. Aqui eu tenho duas vírgulas, é somente uma vírgula, não é necessário as duas. Eu preciso criar um arquivo que será responsável em realizar o upload. Quem será? Será um arquivo com o nome de upload.php. Tenho este arquivo? Não, não tenho. Preciso criar este arquivo. Criar novo arquivo. Criei o arquivo upload e este arquivo upload recebe a imagem através do campo image. Então, se você alterar aqui o nome, também deve ser alterado depois no upload. E aqui na parte de receber eu logo retorno. No upload abro o PHP e preciso retornar o que este arquivo upload deve retornar. Este arquivo upload ele deve retornar, confiro na documentação, descer um pouco, não passei, deve retornar um JSON. Então, quem deve retornar? Este arquivo upload PHP retorna um JSON. Primeiro, se conseguiu realizar o upload com sucesso, retorna true, em seguida o endereço onde que está salvo a imagem. Então, sei que eu preciso retornar os sources. Eu crio uma variável data ou dados, eu coloco dados retorno ou retorno, melhor eu coloco retorno, e neste retorno será um array, primeira posição será sources, e recebe true, porque conseguiu realizar o upload com sucesso. Estou retornando esta posição e também a posição file. A variável retorno, sendo um array, terá a posição file em qual endereço está o arquivo. Eu pego esse endereço para poder testar, botão direito, copiar o endereço da imagem, colo neste local. É um array, então se eu quero retornar um JSON, eu preciso utilizar o JSON encode, echo em seguida JSON encode, importante, encode, e retorno o que está dentro da variável retorno. Será retornado um objeto, porque aqui é um array, eu estou retornando um objeto neste formato, haverá este formato. É file que eu estou retornando. Então, neste local agora não é data link, é somente file. Conferir se vai retornar esse endereço fixo e apresenta no editor. Dou um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript, enviar um arquivo. Posso escolher qualquer arquivo, ele não vai fazer o upload porque ele vai pegar este endereço padrão, eu só quero testar se realmente está funcionando. Ok, pegou esse endereço, pegou a imagem deste endereço. Mas eu quero realizar o upload e em seguida apresentar a imagem. Então, preciso implementar aqui. Primeiro, eu preciso receber os dados da imagem. E os dados da imagem estão sendo enviados em uma posição image. Então, eu coloco aqui que eu quero receber um arquivo, cifrão_files, e este arquivo está em image. Depois que eu receber os dados da imagem, eu atribuo para a variável dados imagem. Aqui eu tenho local temporário da imagem, o nome, a extensão, entre outras informações. Depois eu preciso indicar em qual diretório que será salvo a imagem. Crio uma variável com o nome de diretório, não posso colocar caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, será um diretório imagens. Eu tenho esse diretório? Sim, eu já tenho esse diretório imagens. Então, eu copio esse diretório imagens, barra, ponto e vírgula para finalizar. Então, é esse diretório que vai receber as imagens, esse diretório. Depois eu preciso fazer o upload. Para fazer o upload, posso utilizar o move upload file. Primeiro, pego a variável dados imagem, esta variável que possui os dados da imagem,
primeiro pego o temp name, o local temporário da imagem, em seguida em qual diretório que será salvo a imagem e também o nome do arquivo, concateno, sendo o nome arquivo. O nome do arquivo está em dados imagem e é a posição name, que possui o nome da imagem. Eu estou fazendo o upload da imagem, mas agora eu preciso o endereço da imagem, onde que a imagem está. Então, a imagem vai estar no seguinte endereço. Este retorno eu comento, não deixo mais, e preciso agora pegar esse endereço. Localhost selk. Depois deste endereço localhost selk, eu tenho o diretório imagens. Depois do diretório imagens, eu tenho a imagem que eu enviei. Ponto para concatenar e tenho o endereço da imagem que deve ser enviada para o servidor. Será que vai enviar corretamente? Vamos testar. Dou um Ctrl F5, seleciono uma imagem, seleciono essa daqui, capa exemplo, clico em enviar. Ok, eu tenho a imagem já no editor e também fez o upload da imagem. Sim, fez o upload da imagem. Mas tem um problema agora, porque eu estou colocando todas as imagens no mesmo diretório. Se eu enviar uma outra imagem com o mesmo nome, esta imagem antiga será substituída. Se eu tivesse outra imagem, capa exemplo, sendo um mesmo nome, mas outra imagem, ela vai substituir, porque se eu selecionar novamente, clico em enviar, agora eu estou utilizando esta imagem, capa exemplo, e essa também. Imagine se fossem diferentes, mas eu tenho somente uma no servidor. Para vocês compreenderem novamente, dou um Ctrl F5, seleciono esta imagem, capa exemplo, é JPEG, então simplesmente seleciono a imagem e enviar. Em seguida, seleciono outra imagem, mas antes de eu selecionar, essa daqui eu coloco 1 no final e em seguida é JPEG, pego essa, Ctrl C, Ctrl V, em seguida capa exemplo e altero para somente capa exemplo. Assim vou ter agora esta imagem capa exemplo. Abrir e enviar. Agora eu tenho esta imagem no editor e esta imagem. São duas imagens diferentes. Mas no servidor eu só tenho uma imagem. Então a nova substituiu a antiga. Isso significa que eu preciso gerar nome aleatório para cada imagem. Aqui eu coloco o comentário que eu estou realizando o upload do arquivo e depois do diretório eu quero gerar uma chave ou gerar uma chave para o nome do arquivo. E para gerar esta chave, primeiro eu utilizo a função, esta função, para gerar valores aleatórios. Em seguida, utilizo MD5, indico que eu quero criptografar, utilizo esta função, é uma função, então esta função recebe este valor, é ele que eu quero criptografar. Depois, novamente, abro parênteses, fecho parênteses, porque haverá uma nova função. Qual é a função? É a função sub. Esta função é utilizada para retornar uma parte da string. Então, quando eu estou criptografando, eu gerei um número, em seguida estou criptografando, e desta criptografia eu coloco vírgula, eu quero de 0 a 16 caracteres. Selecione os 16 primeiros caracteres e atribui uma variável chave. Depois eu preciso pegar a extensão do arquivo, porque cada imagem tem uma extensão, por exemplo, essa JPEG. E para conseguir recuperar a extensão, utilizo a função pathinfo, informações do arquivo, do qual arquivo? Do arquivo que está dentro de dados imagem, em seguida nome, porque
o nome do arquivo. Lembram que eu utilizei para o upload e aqui eu tenho o nome completo. Então, eu só quero o JPEG, a extensão. Para indicar que eu quero a extensão, eu utilizo o path extensão, é a extensão do arquivo, e a extensão eu atribuo para uma variável extensão. Desta forma, eu tenho uma chave e a extensão do arquivo. No lugar do nome do arquivo, coloco a chave, depois concateno com a extensão. Nome, underline, arquivo, recebe primeiro a chave, depois ponto, concateno com o ponto. Esse ponto é para concatenar, para juntar. Dentro do aspas duplo tem uma string, um texto, sendo este ponto que separa o nome do arquivo da extensão. Ponto para concatenar, concatenar com o valor que está dentro da variável extensão. Ponto e vírgula, agora nome do arquivo que eu utilizo neste local. Inclusive, eu comento esse move upload para vocês terem como exemplo e pego o nome arquivo neste local e o mesmo aqui abaixo. Comento este retorno e ao invés de eu retornar o nome da imagem que o usuário enviou, eu pego o nome que eu estou gerando através da chave. Coloco neste local. Conferir agora, retorno no editor, dou um Ctrl F5 para recarregar, seleciono um novo arquivo, então seleciono capa exemplo, esta imagem, clico em enviar, enviou, verifico no servidor, agora ele colocou valores aleatórios para a imagem. Capa exemplo antiga eu excluo, deixo somente esta. Esta que eu enviei agora, eu tenho a chave, esta chave, depois eu tenho o ponto concatenando com a extensão da imagem. Mas se eu enviar outra imagem com a mesma extensão e o mesmo nome, capa exemplo, esse eu coloco 2 para ser diferente, e esse capa exemplo 1. Seleciono esta imagem, abrir e enviar, enviou a imagem. Mesmo que esta imagem tenha o mesmo nome e a mesma extensão e essa daqui também, não tem problema, porque agora no servidor cada um tem o nome diferente. Essa primeira, capa exemplo, e esta é a segunda imagem, capa exemplo. Enviei as imagens, então estou fazendo o upload corretamente. Eu apago essas duas imagens e faço um novo teste. Coloco um título para este artigo, pesquiso por Lorem Ipsum, abro o site, é um site de gerador de palavras aleatórias, pego o título, em seguida copio 3 parágrafos, colo, depois do primeiro parágrafo eu quero acrescentar uma imagem, então seleciono uma imagem, pode ser qualquer uma, seleciono essa daqui, empresa, esta mesma, em seguida enviar, está a imagem, depois, após o segundo parágrafo, quero acrescentar uma nova imagem. Escolher um arquivo, seleciono esta imagem, clico em enviar e tenho a imagem. Tenho o artigo preenchido. Também posso colocar um emoji só aqui, só para lembrar da aula anterior que eu havia apresentado como acrescentar o emoji. Seleciono este emoji, está aqui, e também as imagens. Clico em cadastrar, artigo cadastrado com sucesso, venho no listar que eu apresentei na aula anterior, eu tenho o primeiro parágrafo, o emoji e também as imagens. Então, significa que o upload está funcionando corretamente. Eu apresentei como enviar um arquivo, em seguida, como salvar este arquivo no servidor, e em seguida, a apresentar no listar. Com as funcionalidades implementadas, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.